para fechar, pessoal, certamente vocês já viram também esse tema em outras matérias, então por isso eu não vou me apegar muito aos conceitos, né? Eu tenho certeza que vocês já acompanharam bastante, mas que também é um perfil de paciente que a gente cuida na UTI. Então é importante que a gente saiba, né, como agir lá. E aí eu vou engatilhar com esse assunto a morte encefálica, que é um assunto bem característico de UTI e que a gente tem que ter o mínimo conhecimento para poder lidar lá na hora, tá bom? Então, o traumatismo crânioencefálico, TCE, ele pode ser classificado como uma lesão cerebral focal, né, que é resultado de uma contusão, laceração ou hemorragia intracraniana, ou por um trauma direto, ou por um trauma difuso, ou por um edema cerebral. O que seria um trauma direto? Aqui, ó, como vocês estão vendo nessa foto, eu vou tirar a minha imagem. Bateu a cabeça, né, e literalmente machucou aqui, provocando um trauma. Ou por um edema cerebral, de repente a pessoa teve um inchaço no cérebro por uma infecção, ou uma lesão cerebral difusa, ou seja, não descoberta a causa, né, que tenha sido trauma. Independente disso, é considerado um trauma porque é uma lesão no cérebro, tá bom? Então, todo traumatismo crânioencefálico tem a característica de lesão cerebral. Para que vocês saibam que seja assim bastante direta, né, a nossa abordagem, não tem muito o que fazer. Um tratamento, normalmente, ele não é clínico medicamentoso, tá? É claro que existem algumas exceções. Lembra quando nós vimos lá catéter de Pick, que nós vimos a drenagem ventricular encefálica, né? Às vezes o edema cerebral, por hidrocefalia, é uma doença crônica e aí, por vezes, há necessidade de tratamento clínico. Mas, ainda assim, a maioria das abordagens é uma abordagem de intervenção cirúrgica. O que é isso? O médico precisa abrir o cérebro, né, a caixa crânioencefálica do paciente e entender ali mecanicamente o que precisa ser feito para que o problema seja resolvido. Então, eu deixei uma foto aqui para vocês de que é isso mesmo. Lá na UTI nós vamos cuidar de pacientes assim, com a cabeça, né, literalmente aberta. É lógico que para vocês na UTI não irá desse jeito. Então aqui, ó, é uma franca cirurgia. Então tá aberta, o médico retirou a pele, como vocês estão vendo a pele dobrada aqui, ó. Aqui ele já está fazendo a abertura do osso, então ele serra o osso e abre, né? Aqui ele está retirando o osso, tá vendo? E fazendo a exposição da massa encefálica. E aqui ele está literalmente mexendo na massa encefálica, tá bom? Então o que ele está à procura aí? Certamente de um edema, de um tumor, de qualquer coisa que esteja fazendo este trauma ao cérebro, tá? Então, muitas vezes o tratamento é cirúrgico. E aí, gente, qual é o nosso papel enquanto enfermagem? A gente sempre vai ficar ligado, tanto no pré quanto no pós-operatório desse paciente, às alterações sistêmicas que ele vai apresentar. Então, às vezes, o paciente, a gente achou que ele estava estável, hemodinamicamente dizendo, olha que nome complexo. Ou seja, ele não estava apresentando, além do problema crânioencefálico dele, né, além do trauma, ele não estava apresentando nenhum problema clínico de origem cardiológica. Porém, como o traumatismo craniano pode levar o paciente a ter problemas sistêmicos, né, a qualquer momento, esse paciente precisa ficar em monitorização contínua, por isso que ele vai para a UTI com a gente. E aí lá, ele pode sim apresentar alterações sistêmicas que o levem a uma parada cardíaca, por exemplo, né? E aí a necessidade da enfermagem da UTI realizar a reanimação cardiopulmonar. Como eu falei para vocês, eu não vou visitar esse tema com vocês porque vocês acabaram de ter aula de urgência e emergência. Então muda a ressuscitação? Não. O que muda é que agora a gente tem que lembrar da ressuscitação em um atendimento intra-hospitalar e não mais extra-hospitalar, tá? Mas eu tenho certeza que vocês viram as duas formas de abordagem lá com o professor de urgência e emergência. Então não muda, tá bom? Talvez a dinâmica mude, mas eu não consigo apresentá-la a vocês, tá? Isso por quê? Porque vai depender da quantidade de pessoas envolvidas, vai depender do espaço físico que a gente tenha, tá? Mas de qualquer maneira, a forma de ressuscitação é a mesma. É necessário colocar prancha rígida abaixo do tórax, é necessário realizar as compressões com pressão adequada e relaxamento adequado, é necessário seguir o mesmo esquema de ciclos
alternados com medicação, droga vasoativa. Então, o atendimento à parada é exatamente o mesmo de qualquer outro local do hospital. Então, como vocês aprenderam parada cardíaca lá no pronto-socorro, eu não vou mudar nada, segue tudo igual, tá bom? Esse paciente pode estar com uma monitorização de perfusão cerebral. O que, que é isso? Lembra daquele catéter de PICC, catéter intracraniano que nós vimos? Eu deixei uma foto aqui para vocês, ó. Então, um paciente neurológico certamente vai ficar com um drenozinho, um catéter desse que vocês estão vendo aí, que ele é ligado a um monitor, e aí a partir da leitura que este monitor faz, né, no catéter, é possível que o médico avalie a pressão de perfusão cerebral. O que, que é isso? Perfusão, gente, tem a ver com quantidade de oxigênio que circula no sangue, tá? Então ele vai conseguir ver se os vasos sanguíneos, né, as artérias principalmente cerebrais, estão sendo capazes de levar oxigênio e nutrientes para o cérebro. É isso que avalia. A PICC, que é a pressão intracraniana, então também é avaliada a partir desse catéter. E a drenagem dos ventrículos, se for necessário. Então, se a causa do traumatismo, por exemplo, aqui, ó, for um sangramento, a hora que o médico abre, ele consegue ver um edema. E se ele não achar o local do sangramento, ou ainda tiver bastante sangue ilhado aqui, ele vai colocar um catéter para drenagem, que é essa tal dessa DVE que eu deixei aqui para vocês, ó. Drenagem externa dos ventrículos, tá? E aí, gente, lembra, ventrículo aqui no caso não é cardíaco, tá? O ventrículo que a gente tá falando é o ventrículo cerebral. Então, se o edema tá do lado direito, o médico coloca um catéter aqui, o líquido que está dentro do cérebro, que não deveria estar, sai por este catéter e é drenado, tá bom? Então, ventrículo cerebral. Bom, se o paciente, de qualquer forma, tiver uma condição clínica tão grave que ele não conseguiu se recuperar, muitas vezes acontece a morte encefálica após um traumatismo craniano, por exemplo, né? E essa talvez seja uma das realidades que vocês mais irão encontrar em UTIs de hospitais públicos. Isso não por preconceito, porque na verdade a maioria dos traumatismos eles estão relacionados a traumatismos cranianos, né? Eles estão relacionados a acidentes automobilísticos. E normalmente os acidentes automobilísticos, os pacientes são levados, né, pela rede SAMU, ou mesmo por algumas redes de autoban, de ambulância, né, ambulância de estrada, né, autovia. Então eles acabam sendo levados para a rede pública. Então nas redes públicas de atendimento, normalmente há um número muito maior de pacientes em condições de traumatismo craniano ou crânioencefálico decorrentes de acidentes automobilísticos normalmente. Então, essa aqui, a morte encefálica, era uma condição muito comum nas UTIs por aí, tá bom? Isso porque o paciente vai ser atendido lá no pronto-socorro. Assim que ele estiver com as condições clínicas estabilizadas ou pelo menos passíveis de transporte, esse paciente ele é encaminhado para a UTI para ser acompanhado lá na UTI, tá bom? E se não evoluir de forma positiva, ele pode entrar em morte encefálica. Então, o que seria a morte encefálica? Lá, ó, é a completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro. Então, o cérebro literalmente para de funcionar. E existem algumas formas do médico avaliar se este cérebro de fato está parado ou não. De acordo com a lei nossa aqui do Brasil, ó, a morte de um indivíduo ou a cessação do tratamento clínico, porque muitas vezes um paciente com morte encefálica, se ele for mantido em aparelhos, ele pode perdurar por mais alguns dias, tá bom? Ó. E a possibilidade de uso de órgãos para transplante, isso aqui é bem interessante. Muitas vezes pacientes com morte encefálica são pacientes aptos para doar órgãos. Isso por quê? Porque muitas vezes o problema dele está no cérebro e todos os outros órgãos dele estão em perfeitas condições. Então, a maioria desses pacientes, eles são pacientes aptos a fazerem a doação. Lembrando que a doação de órgãos, gente, ela não é uma obrigatoriedade, tá bom? Ela é uma escolha da família, muitas vezes baseada em uma escolha prévia do indivíduo, né?
que vai ali determinar, né, naquele momento, se vai realizar a doação dos órgãos ou não. Então não é assim, ó, todo paciente com morte encefálica vai ser doador de órgãos. Não, não existe isso. Segunda coisa, se por exemplo o paciente chegou a partir de um trauma, de um acidente automobilístico, ele não foi identificado, não foi encontrada a família, ele é um paciente que está completamente desacompanhado e ele entra em uma morte encefálica, a lei não permite que ele seja um doador de órgãos. Por quê? Porque não existe nenhum indivíduo competente, capaz e responsável por assinar as autorizações de doação. Então, muitas vezes há o boato por aí, né? E aí eu estou aqui só para esclarecer esse boato para vocês, de que pacientes indigentes ou não identificados em morte encefálica em hospitais públicos, por exemplo, são pacientes utilizados para estudo ou para fazer a doação de órgãos. Isso é uma mentira, né? Isso por quê? Porque a lei não permite. Então, sempre há um responsável legal por assinar a documentação quando o paciente entra em um protocolo de morte encefálica, tá? Então, não é a instituição ou o profissional em cuidado que determina isso, né? O profissional e a instituição detectam a morte encefálica, explicam para este responsável legal, normalmente é a família do paciente, e aí a decisão de fazer a doação dos órgãos a partir de uma morte encefálica é da família, tá bom? E não de nós profissionais da enfermagem, tá? Então, olha lá, ó. Se porventura, né, há ali a doação para transplante, de qualquer forma, a morte ela tem que ser validada, né? Ela tem que ser constatada por 2 médicos diferentes. Então não basta só um médico, tá? O que é isso? Normalmente um paciente com traumatismo craniano, vamos falar dele que a gente estava falando dele até agora, ele está sendo acompanhado por um neurologista. Isso porque o problema dele, né? O problema clínico dele está relacionado ao cérebro. E lá na UTI existe o médico intensivista, ou seja, aquele médico que fica de plantão. Lembra que eu comentei dele lá no início das nossas aulas? Então, certamente, se este paciente estiver em morte encefálica, a morte será, sim, comprovada por estes 2 médicos, por exemplo. Nunca vai ser somente uma pessoa que vai dizer que o paciente está em morte encefálica, tá bom? É necessário que 2 profissionais médicos atestem, ou seja, confirmem alguns parâmetros, né, para que diga que de fato aquele paciente está em morte encefálica, tá? Então, olha lá, ó, quando há evidências clínicas e exames complementares que diagnosticam o paciente com morte encefálica, a gente diz que foi encontrada lá ausência total e irreversível das funções de córtex e tronco cerebral, ou seja, o paciente está em um coma e, caso os aparelhos sejam desligados, ou mesmo que não sejam, dali um período, este coma vai levar à falência de todos os órgãos desse paciente, porque o cérebro já não funciona mais, tá bom? Então o cérebro, que muitas vezes tem comandos, né, porque a maior parte dos nossos comandos vem do cérebro, ele já não tem mais função, e aí não há mais como reverter esta condição, tá bom? Quais são as provas de morte, né? Então, como que o médico sabe, como que aqueles 2 médicos que vão fazer o atestado da morte, né, detectar a morte encefálica, quais são os parâmetros que eles averiguam? O que eles avaliam? Tá aí, ó, um coma aperceptível. O que é isso? O paciente está em coma sem reação nenhuma. Né? Então, não houve uma causa para o coma. Por exemplo, um coma induzido, em que o paciente precisa ficar sedado para que o tratamento dele seja eficiente, não é o caso. Agora, o paciente voltou de uma cirurgia crânioencefálica. Ele tinha respostas e no dia seguinte, 24 horas depois, ele já não apresenta mais respostas e ele está em coma por ele mesmo, pode ser um coma aperceptivo, ou seja, um coma em que o próprio cérebro desligou. As pupilas ficam fixas e arreativas. O que é isso? É que aqui eu não consigo fazer o teste com vocês, mas depois na frente do espelho vocês façam esse teste. Coloquem os olhos, fiquem bem de frente para o espelho e apontem a luz do celular para o olho. Vocês verão que a pupila de vocês, no reflexo do espelho, ela vai se mexer.
Por quê? Porque a nossa pupila ela é fotossensível. Quanto mais luz, menor ela fica. Quanto menos luz, maior ela fica. Então, essa reação pupilar também é comandada pelo cérebro. Se o cérebro não funciona, certamente não haverá mais reação pupilar, ou seja, a pupila do paciente ou fica midriática ou fica miótica, ou seja, ou maior ou menor, e ela não modifica, ela sempre fica nesta mesma posição. Não há reflexo córneo-palpebral. Se você toca no olho da pessoa, a pessoa acordada, tenta colocar o dedo no olho, imediatamente meu olho fecha, tá vendo? Eu mesma não consigo colocar o dedo nos meus olhos aberto, né? Então esse reflexo palpebral aí também é comandado pelo cérebro. Ausência de reflexos oculocefálicos, ou seja, não há mais nada de função ocular relacionada ao cérebro. Então o paciente não tem mais a reação de seguir com os olhos, né? Ele não tem mais o reflexo da piscada, que é a proteção dos nossos olhos. Então tudo relacionado a isso está morto, não funciona mais. A ausência de respostas às provas calóricas. Mesmo um paciente em coma induzido, muitas vezes, algumas atividades dolorosas, por exemplo, a aplicação de calor, fazem com que o corpo do próprio paciente responda a isso. Então, às vezes, nós vamos fazer o teste de dor no paciente e eu pego aqui uma caneta, por exemplo, e faço, simulo, né, uma dor unguial, que é isso? Eu aperto aqui, ó, bem no leito unguial, na unha do paciente. Isso provoca dor. E é uma dor bastante doída. Se vocês apertarem vocês vão perceber como é doído. E aí o reflexo do indivíduo é retirar a mão dali do lugar, né, para que esta ação pare. Então, esse paciente já não tem mais essas ações. E aí uma das provas pode ser de calor. Muitas vezes o paciente já não consegue regular mais a sua temperatura e também não sente provas de calor, tá bom? A ausência de reflexo de tosse, então o paciente fica com bastante secreção e ele não consegue tossir. E é feito sim um teste de apneia. O que é isso? Retirado todos os medicamentos desse paciente de sedação, para ver se esse paciente, se desligarem um aparelho ventilador mecânico, se ele vai respirar por ele mesmo. Normalmente, um paciente, quando não está nesta condição de morte encefálica, quando é feito este teste, o paciente reage. Mesmo que a respiração dele não seja eficiente, há reflexo de respiração. Em um paciente com morte encefálica, não há reflexo. Se não religar os aparelhos, esse paciente entra em parada respiratória, porque ele já está em parada respiratória, na verdade. Quem está fazendo a respiração pela vez dele é o aparelho, tá bom? E aí, além disso, existem exames complementares que vão comprovar esta morte encefálica, tá bom? A angiografia cerebral, que vai ver toda a questão vascular do cérebro, a cintilografia, que também vai mexer com um pouquinho de resposta nervosa do cérebro, o Doppler, que vai verificar o fluxo sanguíneo, a monitorização da pressão intracraniana, uma tomografia computadorizada para verificar qual é a atividade cerebral, assim como o eletroencefalograma também é para verificar a atividade cerebral, e a extração cerebral de oxigênio, que é isso, é verificado se há sim fluxo sanguíneo com oxigênio, porque quando priva o oxigênio priva-se o cérebro de oxigênio, o nosso cérebro sofre, ele entra em espasmo, e isso pode ser visto durante um exame de tomografia, por exemplo. Então, se um paciente entra em apneia, o cérebro reclama. Por quê? Porque o cérebro precisa de muito oxigênio para funcionar. Então, é também um dos testes utilizado, porque um paciente em morte encefálica, se você desliga o aparelho de ventilação, o cérebro dele não pede oxigênio, porque o cérebro dele já não precisa mais de oxigênio, esse cérebro já não tem mais função. Então, também é uma forma comprobatória aí de morte encefálica, tá bom? Lembrando que para detectar morte encefálica nunca vai ser em 24 horas, normalmente são 72 horas, tem que ter a comprovação dos dois médicos, tem que ter o consentimento da família, caso seja um possível doador de órgãos, tá bom? Se for um doador de órgãos, qual é o papel do pessoal da UTI? É manter esse paciente até que ele seja encaminhado, né, com todas as suas necessidades, né, até ele ser encaminhado para o centro cirúrgico. Então, quais são as necessidades? Veja, um paciente em morte encefálica que vai ser submetido a uma cirurgia para captação de órgãos e possível transplante, ele precisa ser mantido higienizado,
ele precisa ser mantido com medicamentos cardiorrespiratórios, então ele vai sim precisar manter pressão arterial, precisa ser mantida a frequência cardíaca, a frequência respiratória, todos os parâmetros vitais desse paciente têm que ser preservados até que ele faça a cirurgia para a captação dos órgãos e possível transplante. Se for por vontade da família não realizar a doação dos órgãos, né, do paciente, e ele estiver em um protocolo de morte encefálica, após a comprovação da morte, os aparelhos são desligados e esse paciente pode ser considerado em óbito. E aí a preparação do corpo vai ser feita lá na UTI mesmo, como vocês já aprenderam lá, a introdução no auxiliar, como deve ser feito. Coloquei alguns pontos aqui só para a gente tomar atenção, que é a equipe médica que vai constatar a morte sempre. Então, como eu disse, aí no caso de morte encefálica, sempre 2 médicos vão atestar a morte do paciente. Sempre que a gente for falar para a família, procurem deixar com que o enfermeiro faça essa função de orientar e falar, né, sobre a morte do paciente, ou enfermeiro ou médico. Por quê? Porque é uma referência, é menos pessoas tocando no assunto e muitas vezes com mais facilidade, né, para esclarecer possíveis dúvidas da família. Porque é muito difícil você chegar para uma família e falar assim, fulano de tal morreu. Eu queria saber por quê, o que aconteceu, e aí de repente você fala, não, ela entrou em morte encefálica, já cumpriu o protocolo. Não, mas que protocolo que é esse, o que aconteceu, o que fez, que tipo de exame que é. Então, é necessário que a pessoa que dê a notícia tenha bagagem de informação para suprir as necessidades do questionador, da família, que precisa entender com clareza o que está acontecendo ali com o familiar dela, tá? Então, procurem direcionar sempre para uma pessoa. Normalmente o corém, né, ele indica que seja o médico ou o enfermeiro para assumir o papel da notícia à família, tá? Desligar os aparelhos e equipamentos que emitem sinais sonoros, isso para tentar tranquilizar mais o ambiente, né? Então, a gente está lá no preparo do corpo e o monitor multiparamétrico está ligado ainda, não há a menor necessidade, né? Não é um momento de barulho, é um momento de reflexão. A gente precisa pedir licença, a gente precisa informar, mesmo que seja só um corpo, pessoal. Nunca considerem assim só um corpo. Considerem que ali está terminando a história de alguém, né? Então, como está terminando a história de alguém, eu preciso ter respeito a tudo que esta pessoa viveu na vida dela. E embora eu não conheça o que ela viveu, eu preciso reconhecer que é um momento de reflexão, sim, para a família. Então, de repente eu estou preparando o corpo ali, eu e um outro colega, evitem conversas paralelas, evitem lamentações sobre o próprio corpo, sobre a própria condição, sobre a própria pessoa, né? Vai fazer o tamponamento, peça licença, mantenha sempre o corpo o mais coberto possível. Então, se vai tamponar, tá fazendo a região anal, mantenha o tronco do corpo coberto, não é? Mantenha a face coberta, isso para que a gente consiga transmitir essa tranquilidade e esse respeito ao paciente, né? Que não é mais paciente, ali no caso vai ser o corpo que a gente está preparando, né? Proteger sempre a privacidade da família e do próprio paciente, do próprio corpo, né? Então, se de repente ele faleceu em uma UTI que é separada só por cortina, a gente isola o leito com a cortina, a gente não faz ruído para que os outros pacientes ouçam, a gente permite que a família esteja presente, se for o caso, na hora do tamponamento. Não é a coisa mais agradável, mas na morte muitas vezes abre-se exceções, né? Então, gente, é um momento que, assim, por mais curioso, né, por mais curiosidade que desperte em nós da enfermagem, se querer saber por que morreu, que falar que era jovem, que tem família, mas que dó, que Deus abençoe, que Deus não abençoe. Isso, veja, não é o momento da gente abordar esse tipo de assunto, tá bom? Isso porque é um momento de privacidade da família ali. Então, pessoal, eu peço para que vocês revisitem lá o nosso código de ética da enfermagem, caso vocês tenham alguma dúvida de como tratar a morte no hospital, tá bom? A gente está encerrando as nossas aulas, a próxima aula é a nossa prova final, e aí, por último,
a nossa recuperação para aqueles que necessitarem. Eu vou deixar o questionário aqui com o gabarito e qualquer dúvida eu estou à disposição lá na plataforma.